Bom dia a todos, vamos a continuar hoje com os 7 reis. 7 reis de Israel, Judá, Medo-Pérsia, últimos primeiros. E vamos pedir a bênção do Senhor. Nosso Pai querido, te agradecemos por esse novo dia. Te agradecemos por a chuva também, que é uma bênção para a terra, para as plantas. Querido Senhor, te agradecemos por ele. Por esse dia também, uma vez mais, temos tempo. Porque tu usas esse tempo, se permitimos, de trabalhar com nós, trabalhar nosso caráter. Precisamos dessa ajuda, querido Pai. Precisamos também que esteja ao nosso lado agora, nessa hora, para compreender aqui a importância desses descobrimentos que disse a teu povo. Pelo nome de Jesus, te agradecemos e pedimos tudo isso. Amém. Ok. Ontem começamos então com a história dos primeiros reis de Judá, os primeiros reis de Israel, os últimos reis de Israel e um pouco começar com os últimos reis de Judá. Vamos continuar com isso hoje. Só lembrando aqui alguns detalhes dessa história. Colocamos os reis de Judá e de Israel, para ler com os reis de Judá aqui, por cronológica, ok? Eles são paralelos cronologicamente, esses aqui não. E aqui tem um detalhe que eu queria lembrar com vocês, já falamos disso, mas nessa história, Jeroboão até Acabe, temos assim uma linha mais, um evento mais grande, maior, da clamor da meia-noite até o decreto dominical. Não, às vezes isso acontece somente entre os 4 reis, aqui 7 reis, às vezes são 2 reis que marcam aquela história. Eu disse que isso é a história do Vale de Josafat. Vocês lembram como funciona essa lógica do Vale de Josafat? Qual é o texto inicial que precisamos compreender? Isso, Joel 3. Vamos lá, no livro de Joel. E Lincoln, você pode começar a ler. Vamos ler novamente aqui os versículos, só lembrando essa lógica. Você pode ler 3 e assim continuamos, cada um lê 3 versículos. E lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. Momento, versículo 2. Texto 1, nesse começo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações, e repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, é tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Aqui, yo los... No, é no espanhol. Eis que eu suscitarei do lugar por onde os vendestes,
e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos faleus, a um povo distante, porque o Senhor disse: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. O Senhor faça descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Ok, começando no começo. Versículo 2, Lincoln, que é o Vale de Josafá, historicamente? É um local onde os líderes judaicos se reuniam para uma decisão, um julgamento final, um ultimato. Contra quem? Contra, não sei. Aqui na história... Você lembra onde está isso? Não. Segunda Crônicas 20. Vamos lá rápido. Segunda Crônicas 20. Ao final, 26. Pode ler isso também, por favor. E o quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca até o dia de hoje. Por que o Vale de Beraca que tem a ver com o Vale de Josafá? É o mesmo vale? É o mesmo vale. Não, okay. O local, geograficamente, é o Vale de Beraca, mas é o Vale de Josafá porque aquela história acontece debaixo do reino de Josafá. Ok, continua. Até o final, 27 até 30. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Então, aquele vale é o símbolo da vitória do povo de Deus sobre os reinos pagãos. É aqui Moab e Amon. E Deus faz essa vitória para seu povo. Eles tinham confiança em Deus. Esse é o Vale de Josafá, na história do povo de Israel. Vamos lá no do Joel. Então temos esse vale aqui. Esse aqui aporta mais informações, porque aplica esse vale como um evento profético. Não? Vou entrar em juízo com eles a causa do meu povo. Versículo 3, o que acontece aqui? Você lembra isso, Ana? Eles vendem os meus filhos. Eles vendem para quem? As filhas e os filhos. Para os gregos? Para os gregos, o que significa isso? Aplicando isso agora. Para o mundo. Para o mundo. Para o mundo. Que sentido? Como acontece isso? Quem faz isso?
Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia. A tríplice aliança? Talvez, não sei. Não. Quem vende aqui? Eles não são os que fazem isso. Os judas dentro do povo de Deus? Ok, quem é vendido? Os filhos do povo de Deus. Ok? Eles são vendidos para os gregos. Tá? O que significa isso? Hoje, se aplicamos isso para nós. O povo de Deus, os filhos do povo de Deus sendo vendidos aos gregos. O que quer dizer isso? Educação. Educação. Estamos aqui na última geração do Adventismo. Historicamente, última geração do Adventismo. A última geração do Adventismo está se vendendo para o mundo. Não? Especificamente, temos isso na área da educação. Vocês lembram por que fazemos a conexão com a educação? Sim. É, Bem-vindo. Ellen White fala que no tempo de Jesus o povo havia mudado a sua educação por influência pagana, a influência do Roma e Grécia. E agora nestes tempos acontece o mesmo. A educação adventista é basicamente a educação do mundo, a educação cientista e grega. Ok, é certo isso. Estamos aqui, se vocês quiserem nos acompanhar, no livro Joel, analisando um detalhe. Capítulo 3. Joel, capítulo 3. E lá, no versículo 2, vocês podem ver o versículo falar do Vale de Josafá. Ontem fizemos essa aplicação aqui, na história. Estamos aqui estudando um pouco a aplicação profética dos últimos reis de Judá. Os últimos reis, 7 reis de Israel. Os primeiros 7 reis de Judá, os primeiros 7 reis de Israel. Os últimos 7 reis de Israel, os últimos 7 reis de Judá. Ok? Vamos depois ouvir algumas coisas sobre os últimos 7 reis de Medo-Pérsia. Tudo isso tem a ver com os 7 trovões na história milerita em nossa história. E aqui nessa história, pelos nomes, pelos fatos históricos, compreendimos alguns assuntos que alguns reis simbolizam eventos proféticos. Jeroboão, o primeiro rei de Israel, simboliza o clamor da meia-noite. Acabe, o último rei, o último dos 7 primeiros reis, simboliza o decreto dominical, porque ele se casar com Jezebel. Ok? União do Estado e Igreja. Então, mas essa toda aquela história é um símbolo do isso aqui. Joel 3, o Vale de Josafá. O tempo do clamor de meia-noite, até o decreto dominical, é o Vale de Josafá. Estamos procurando lembrar por quê. Por que isso é assim? Como acontece? Estamos estudando o capítulo 3 de Joel, onde fala desse Vale de Josafá. Foi um vale, um acontecimento histórico, segundo Crônicas 20, onde o povo de Deus saiu com uma vitória contra os pagãos. Mas aqui tem mais informação em Joel. Isso aqui é profético, porque é muito tempo depois desses acontecimentos. E Joel usa aquele término, Vale de Josafá, como um símbolo. E fala no versículo 3 que eles lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beberem.
o povo de Deus sendo vendido para que ficam como meretrizes, para que ficam como para receber em torno vinho, por isso, não? Essa troca aqui. Eu perguntei o que tem que ver isso, o que significa isso. Mais embaixo fala no versículo 6: e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos. O que significa isso? Que são vendidos aos gregos. Os gregos é um símbolo do mundo, mas também um símbolo da educação do mundo. Eu falei, por quê? E vocês podem lembrar aqui o primeiro capítulo do Joel. Olhem lá. Onde fala das 4 gerações. Não? E depois fala versículo 5. Em torno de quem para ler? Ana ou Matias? Ok. Despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Ok, a situação do povo de Deus é muito mal. São bêbados. Por que eles são bêbados? Por causa do vinho. Por causa do vinho. O vinho simboliza o quê? Doutrinas falsas, ensinos. Algo que não nós compreendemos, achamos, estudamos. E como entrou a doutrina falsa ao povo de Deus? O vinho da Babilônia, como entrou? De que maneira entrou? Mistura dos povos, Uma mistura, mas como foi misturar o povo? casamento. O que significa isso, casamento? Literal, você fala? Na época, sim, casamento entre pagãos Ok. e... Sim. Mas isso é educação. Não? A aplicação profética isso é mais isso. Quando nosso povo começou a acudir, a se submeter aos Sim. ao sistema educativo estatal, então eles abriram as portas para os gregos. Ok? E por isso eles não vai ter a capacidade de ver os eventos proféticos. Por isso eles não podem compreender. E por essa razão o povo de Deus, o povo de Jesus, não foi capaz de compreender a vinda de Jesus, porque eles tinham se aberto para o sistema educativo da Grécia. Ok? Então continuamos aqui com Joel 3, versículo 4, já temos lido, não? Temos aquela aliança. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filistia. O que significa isso, Matias? Tiro, tanto Sidom como Filistia são como Roma global agora. E são inimigos do povo de Deus. Por que os 3 aqui? Porque são 3. Ah, Eu acho que tem a ver com a tripelância. isso, não? É a tripla aliança aqui. Nessa altura, quando o povo de Deus e o mundo chega ao vale de Josafá, a tripla aliança se está formando. Ok? Nós estamos falando de 1989 aqui. Esse capítulo aqui fala de um momento mais em frente. Posterior em 1989. Sim, e especificamente vamos ver quando. Já? Porque tem aqui, está indicando quando acontece isso. Então, no momento que está nesse período do Vale de Josafá, que acontece a tríplice aliança? Se forma, tripla aliança. Forma. Eles se estão unindo. Irmão, quem vende é a liderança? Quem vende, na realidade, você sabe quem vende, não? Como acontece isso? A liderança abriu as portas, estabeleceu a relação, as trocas. Mas os pais podem decidir, não? Se deixar os seus filhos ir para colégio adventista, colégios do mundo ou não. Está na mão de nós mesmos, do povo de Deus. Então,
Isso é o assunto, não? Está tudo mal, tudo está ruim, da cabeça até os pés. Não são somente alguns. Mas a igreja adventista, a liderança, ele estabeleceu isso. Sempre esqueço exatamente quando foi, nos 1900, alguém lembra? 53? Não sei como foi isso, quando a igreja começou a estabelecer Tem 1930 uma teologia adventista, houve uma mudança em 1930. Tem a questão da 2001, formação espiritual. Sim. Não tem outra informação. Não, mas é mais recente. É o tema de accreditation. Accreditation. Acreditação. A igreja tendo que se submeter à acreditação para poder... Na igreja adventista, isso foi nos anos 30? Você tem lá? Pode ser. Eu pensei que foi um pouco mais depois, mas pode ser, anos 30. Foi em 1930, 50, não lembro bem. Mais ou menos. Mas a igreja adventista, a educação da igreja adventista, como foi até esse momento? Dessa formação da igreja, até esse momento, a igreja tinha simplesmente institutos bíblicos, não? Escolas bíblicas. Depois, também para a medicina, mas isso foi completamente adventista. Não tinha nada a ver com o sistema do Estado. Não? E os professores elegidos por adventista, sendo adventistas, e foi muito importante que eles tenham uma boa reputação como adventistas. Adventista que tem uma boa reputação, já está na igreja por algum tempo, um irmão onde você pode ver seu caráter e tudo isso. Então, isso é um sistema completamente independente do Estado. Mas nessa altura, a igreja se abriu. E por quê? Porque queria ter a acreditação do Estado. Significa que o Estado acredita as instituições adventistas. E eles começaram com duas instituições. Aquele que hoje em dia é Loma Linda, e a outra é, acho que, PUC. Acho que isso para teologia, isso para medicina. E com essas duas instituições, eles fizeram esse negócio com o Estado, mas para receber acreditação, isso significa que é reconhecido no mundo como instituição de educação que pode entregar os títulos oficiais, não? Formando doutores, enfermeiras, oficiais, reconhecido por Estado. Mas para receber isso, o Estado também falou que precisam se submeter a alguns detalhes. Não? Significa que para você pode ser uma universidade, hoje em dia é o mesmo assunto. Você precisa ter pessoas formadas em instituições desse nível. Né? Não pode ter alguém que somente é um leigo. Autodidata, por exemplo. Não precisa um doutor, precisa de títulos. Você precisa publicar uma certa quantidade de artigos cada ano. Você precisa ter resultados científicos. Você precisa mostrar um certo nível de educação. Então, o que fizeram eles? A Igreja Adventista, nesse momento, para cumprir com esses requisitos, eles tomaram a decisão de mandar alguns alunos de teologia e outras matérias a universidades não adventistas, para que eles rapidamente se formar e obter aqueles títulos, para produzir rapidamente assim os doutores e professores com títulos, ok? Mas 2 anos depois de iniciar o programa, e tem um famoso Branson, não? Assim se escreve? Acho que sim. Report. Acho que ele foi o presidente da igreja nesse momento, e 2 anos depois já não. Ele foi presidente num momento, mas ele fez um report, que é isso, um relato
2 anos depois inicia o programa. Relatório. E nesse relatório que é muito triste ler isso, muito triste. Ele reconhece que eles fizeram um muito grande erro. Muito grande, grande demais. E ele sugere para a associação da igreja, para a junta da educação da igreja, etc., a conferência geral, ele faz a sugerência de fechar o programa. Mas eles já não podem fazer isso. Não conseguem fazer isso. Não? Porque o que acontece? O que eles olham, eles observam, uma vez que eles fizeram isso, mandaram os alunos lá, no momento, eles observaram que aqueles alunos se tornaram muito mundanais. No instante. Corrompidos. No momento. Como que esqueceram tudo adventista, todo o fundamento adventista. Foram lá para a universidade do mundo e já não eram adventistas quase. E fizeram coisas que para nós hoje em dia quase não são muito assim incômodos. Eles somente dizem, os jovens, nossos jovens, eles vão aos encontros com outros jovens. Eles vão lá fora para se divertir com eles. Coisas assim que hoje não faria bom. Que tem de mal isso, não é assim muito extremo, não? Mas eles observaram que os seus jovens se tornaram mundanais, muito rápido, mundanos, quase no instante. Mas, pela necessidade, aqueles jovens, depois com os títulos, entraram como os próximos professores. Pouco tempo depois, uma geração depois, ainda um pouco antes, eles tiveram uma nova liderança do sistema educativo, formado afora. Não, a realização por quê? Para obter uma educação superior. Aqui tem que ver todos aqueles homens. Prescott. Sim. Prescott foi formado fora. Ele não é adventista desde o início. Ele foi formado na universidade. Ele entrou na igreja e ele viu que o sistema da igreja não é assim ao nível do mundo. Não tem a mesma base científica. No livro Educação também, estudo sobre educação de linguagem, traz que antes da década de 1930 e pouquinho, existia uma escola, ela faz uma referência, eu não lembro o nome da escola agora, mas que tinha um padrão bíblico, assim. Sim. E essa escola foi muito julgada, muito visada como errada, e os alunos não eram muito aceitos. E ela faz menção como para que nós, adventistas, prestássemos atenção naquilo, como era o estilo e o modelo de uma escola. Aqui lembra o nome dessa escola? Começa com D. Avondale? Madison, creio que era Madison School. Tem aquele livro, não? Você tem livro aqui, isso do Sutherland? Isso é sobre educação cristã. Aqui. Os finais. Tem um livro do Sutherland. Depois vou ler, não? Sutherland. Aquele livro descreve aquela história, o que acontece, como deveria ser uma verdadeira escola adventista. Eu acho que foi essa escola. Helena White, essa é a única instituição onde ela ficou parte da administração oficial. Ela foi parte da administração dessa escola, do equipe, do time da escola. É uma escola modelo, como deveria ser feita uma escola. Okay? E leímos como deveria ser isso. É baseado em muitos princípios que eles usaram, que eles estabeleceram. Okay? Essa é a ideia. Bom, ok, então isso aconteceu. E assim, de um momento para o outro, os novos instrutores bíblicos tinham um título, tinham conhecimento em grego, ok? Hebreu. Porque isso é preciso para uma educação superior.
E por isso vocês ouviram aqueles relatos que tem assim, jesuítas em nossas instituições hoje em dia. Né? Jesuítas, professores de hebreu, por exemplo, que têm que fazer o exame, porque não tem às vezes, não tem aqueles... Até hoje em dia temos problemas com isso, não produzimos bastante pessoas que têm aquela educação superior, então precisamos de outros que ajudam, que fazem o exame, etc. Não? Então isso é mais ou menos a ideia do que aconteceu, e isso foi vender nossos filhos para a Grécia, não? Porque tudo isso, a educação superior, está estabelecido sob a ideia da Grécia, sob a ideia educativa da Grécia, grega. Mais ou menos, outro tema aqui, mas isso entra aqui. É parte do tema, temática do livro do Joel. O Vale de Josafá. Vamos continuar um pouco aqui. Vamos saltar só o versículo 12. Amanda Rose, você pode ler Joel 3, 12. Até o 14. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Ok. Então aqui ele introduz aquele termo, não? Vale da decisão. Não? Que está cerca. Versículo 14. Que está perto? O dia do Senhor. Ok, o dia do Senhor. Que é o dia do Senhor? Juízo? Quando é o juízo? Decreto? É decreto. Ok? É o decreto. Mas o que fala no início do versículo 14? Multidões. Em espanhol, por exemplo, não fala assim. Somente fala muitos povos. Não vale decisão. Não? Esses são os problemas na tradução. Para que repetir? Nós aprendemos que não é muito bom repetir assim, palavras, não? Estilisticamente foi muito mais bonito. Muitos pueblos, muitos povos, mas falei multidões é um símbolo de quê? Não, desculpa, não entendi. Clamor da meia-noite, ok? Multidões, a repetição, a duplicação de uma palavra, o símbolo do clamor da meia-noite. Tudo isso aqui, isso que acontece. E vamos ouvir mais disso. Agora o Lincoln a sua tarefa foi falar um pouco mais disso. Só estamos introduzindo aqui o que acontece nesse momento, entre o clamor da meia-noite. Estamos vendo isso agora. Isso é um assunto onde o anjo do Apocalipse 18 está dirigindo nossa atenção aos acontecimentos entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical. São eventos futuros. Mas assim sempre foi. Sempre o povo de Deus foi liderado, desde o início, em 1989, a compreender os eventos cercanos. Nesse momento, em 1989, não tínhamos muita luz sobre os eventos aqui. Foi basicamente compreender a repetição da história, ver algo que vai acontecer no final, ter a ideia e compreender que estamos repetindo a história, a linha, os hitos, os pontos principais dessa linha. Chegou 11 de setembro, compreendimos o assunto do Islã, ok? Isso aconteceu. A luz vai sempre onde você está. Se nós estamos aqui, não vamos receber mais luz acerca de 89 especificamente, porque já passou, não é preciso assim ter mais profundidade nisso. Se estamos aqui, vamos receber mais luz sobre aqui. Se estamos aqui, mais sobre aqui. Isso é que vimos que acontece. Então, se agora nós estamos vendo muita informação sobre o clamor da meia-noite, você está abrindo isso, então significa que o clamor da meia-noite está na porta. Ok? Bom,
Então, isso foi o que eu acho que queria falar sobre o assunto. Mas vamos pedir então a Matias de continuar aqui. Porque ele começou ontem aqui com a linha dos últimos 7 reis de Judá. Você pode... Deixa eu só. Aqui. Não, pode sacar tudo. Bom, como falou Marco ontem, começamos com os últimos 7 reis de Judá. Tínhamos visto os primeiros 3 reis y estamos fazendo uma aplicação com a linha dos mileritas, 1798 até 1844. Tínhamos visto também que essas duas linhas estão conectadas diretamente por a profecia dos 1520. Y hayamos establecido algunas datas aquí. Voy a hacer nuevamente una línea. La primera data que hayamos establecido fue 1798. La segunda data fue 1816 até 18. A terceira data foi 1833. Hayamos visto que Manasés significa esquecer. Su nome, esquecer. Y que en 1798 aconteceu foi que o papado foi esquecido, recibió a ferida mortal quando por Francia Napoleão lo toma cativo y quita seu poder. Também tínhamos visto que Amon significa arquiteto. Y que 1816 até 1818 Guillermo Miller ficou em sua casa estudando na Bíblia e foi onde descobriu o princípio da cadeia de verdade que nós estudamos hoje. Princípio dia por ano, assim, profecia 2300, 2300 ou 1520 e as bases de nossa fé. Tínhamos visto também que Josias significa fundamento. Y que 1833 Miller recibió sus credenciales para pregar na Igreja Batista. Así estableceu o fundamento do seu mensagem, começou a edificar, a pregar. O seguinte rei que nós temos agora é Joacás.
que significa Shoah, aprende. Aprende. Y nós vemos na história milerita que no año 1840, 11 de agosto, Solo sí, 40. 40, o Islam, o poder otomano nesse momento, foi aprendido, restringido. Na profecia do Apocalipse 9, nos fala de que o Islam, en el segundo ay, la sexta trompeta, es solto por un día, hora, mes y año, que comienza en 1299, 1449 y finaliza aquí en 1240. Entonces, ellos fueron sueltos por ese tiempo, aquí fueron aprendidos, restringidos. El siguiente rey fue Joaquín. Joaquín significa aquí, días por atrás. Joaquín. Se levanta. Jehová se levanta, eso. Levantar. Jehová levanta. Solo levanta. Levantar. Y nos ubicamos esto en el mismo punto que aquí. En este punto también, 1840, fala Ellen White que el mensaje recibió un gran poder. Fue como que comenzó todo mucho más fuerte, mucho más rápido. Nós podemos ver, ahora sí, si tem un gran conflicto. 335.1. Si alguien quisiera acompañar. Anticonflicto 335.1. Si alguien. 5.1. Sí. Si alguien encontra, puede leer. Fala isso, está falando dos acontecimentos, do descobrimento da profecia. E fala, quando isto se tornou conhecido, ao final do parágrafo, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros. E maravilhoso impulso foi dado ao movimento do Advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões. E de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. Então, o que aconteceu que se levantou um levantamento do mensagem do povo de Deus. Siguiente rei é Joaquim. E entre uma das traduções, um dos significados de seu nome, nós podemos encontrar tardar. Tardar. Joaquim ou Joaquim? Joaquim. Em espanhol, em português, muito diferente. É quase o mesmo como Joaquim. Não sei. Vocês não escrevem com N, não? Morreu depois de Joaquim. Geo. Só um I agora. O depois de Joacás é Joiaquim. Isso, lá em cima está em espanhol. Joaquim. Colocar em português, muito importante.
Mira, puede ser latino. Caceres. Ok. Tardar. Bueno, coloqué aquí lo mismo. 40. Esto es lo mismo. 40. Levantar. Levantar, es 11 de agosto, lo mismo. Que 40. Y aquí es 19 de abril. 19 de abril de 44. ¿Qué acontece ahí? En ese apuntamiento. Primeira decepção. Eso mismo. Primer desapontamento, primera decepção. O tempo de tardança. O tempo de tardança começou. Fala ali de White. Tem um testigo que no tempo dos mileritas se cumpriu a parábola das 10 vírgenes. As parábolas das 10 vírgenes falam. E tardando o esposo, todos cabecearam e se dormiram. Esse é o tempo do tardança, que começou aí 19 de abril de 44, no primeiro dia do primeiro mês. Temos um tempo de se tardar. Se alguém quiser anotar, tem aí um testigo em Grande Conflito, capítulo 22, 391.1. Qual número? 391.1, a página, livro Grande Conflito. Bom. E último rei, último dos 7 reis, Sedequias, quem foi levado finalmente cativo por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ficou aí finalmente a primeira deportação de Judá. Foi Sedequias. E Sedequias, seu nome significa purificar, em espanhol, em português também diz limpar, lavar. Também tem o significado purificar. 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 Bom, nós ubicamos isto claramente 22 de outubro de 44, quando o templo de Deus foi purificado, a purificação do santuário. Temos um testigo, Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas tu santuario será purificado. Vale. Purificação do santuário. Muito bom. Então, esses seriam os últimos 7 reis do Judá, cujos nomes tipificaram 7 trovões na história milerita. É 10 ali, 22 do 8. 22 e 10. Muito obrigado. Isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma aclaração que quiser? Não? Muito bom. Obrigado. Isso. Marcamos esse aqui. Tá, ok. Andrés? Então eu vou falar dos 7 reis da Pérsia, que é a história dos 3 decretos. Como hemos entendido, cada 7 trovões tem um tema, uma temática, e esta temática é os 3 decretos. Tem Ciro. Não. Depois tem Cambises.
eu vou escrever primeiro e depois. Entendi. Ok. Então, temos Ciro, que ele é o primeiro decreto. Depois temos Dario Estaspes, que ele é o segundo decreto. E Artaxerxes, que ele é o terceiro decreto. Tem uns temas com os reis. São 7 claramente, não? De Ciro a Artaxerxes. Dois detalhes que eu encontrei para ubicar esses dois reis é que um é que Phasos Mermis, ele não tem muita informação dele, mas Helena White fala que ele é um impostor que tomou lugar do trono e na Bíblia ele está em Esdras 4:7 e não precisa ir para aí, em Esdras 4:7 fala de Artaxerxes e Helena White fala que esse Artaxerxes é Phasos Mermis, na verdade. Tive uma complicação para entender isso, mas é Phasos Mermis. Se não compreende isso, então a cronologia não fica muito bom. E depois o Artabanus, Esdras 4:7. Vou tomar nota aqui. E fala em Profetas e Reis 2, não, 2. Ele fala isso aí. Isso é em português? Português. E ok, então, e depois temos Artabanus, que os pioneiros e a história, na verdade, não fala muito dele. Há uma discórdia aí, a gente não sabe se a história não sabe se ele foi rei ou não, ou quem. Muitos não põem rei aí, mas alguns pioneiros, eles falam na Review and Herald dele, que reinou por 7 meses, e a ideia aqui é com nossa lógica contando os testemunhos que temos, nós colocamos ele como um rei, porque a gente entende que tem que ter 7 reis aqui, não? Com lógica científica da Jeff. E, ok, depois algumas características dos reis. Aqui na história do primeiro decreto, podemos encontrar toda essa história em Esdras, mas o primeiro decreto foi o final das 70 semanas de cativeiro na Babilônia. Zorobabel, ele foi para edificar o templo, não? E foi aí quando os fundamentos do templo foram estabelecidos. Nesse tempo aqui, na verdade, no tempo do Ciro e Cambises, eles reinam por 7 meses, 7 anos cada um.
Cambises, eu acho que 7 anos e meio, sim, 7 anos e meio. E é seu filho. E depois aqui, quando chega o falsos mestres, os samaritanos, eles sempre aparecem aqui nessa história, aqui nesse período, como os inimigos. Não? A gente sabe que também no período do primeiro anjo temos o trabalho dos inimigos. E aqui eles escrevem para falsos mestres, Artaxerxes aqui, no 774, e pedem para ele para que a obra se detenha, para travar a obra. E ele faz isso, e os judeus não construem mais o templo por um tempinho. Até que, aqui no período de Dario, Deus manda os profetas Ageu, português Ageu, e Zacarias, no segundo ano de Dario, para que falem ao povo que eles têm que continuar edificando o templo, e porque Deus não mandou a ordem para parar, não? Foi Artaxerxes, mas era um impostor, não tinha que fazer isso. E foi aí quando Dario ele lança o segundo decreto e se termina o templo aqui nesse período de Dario. Se termina de construir a obra. Depois tem Xerxes. Tem uma dúvida aí, eu não posso encontrar bem. Marco, você acho que falou que Xerxes é a suegra, não? De Esther. Mas eu não encontrei isso e encontrei que os pioneiros falam que Cambises é a suegra de Esther. Talvez, não sei se você conhece ou não. Mas não é tão importante. Mas Xerxes, ele é o quarto rei, não? Que a gente está estudando em Daniel 11. E depois temos o Artaxerxes, que todo mundo conhece, que foi em 457 o terceiro decreto, não? E aí começam as 2.300 tardes e manhãs, não? Essa é a conexão que temos com a história milerita. E antes de falar disso, eu quero ver se tem algum detalhe mais dos reis. Sim, de Artabanus, o que sabemos é que ele assassinou a Xerxes e foi por isso que tem a controvérsia aí, que se ele não, ele ficou por 7 meses até que Dario descobriu a ele. Dario não, Xerxes, eu acho. Descobriu a ele. Desculpa, falsos mestres. Estava entregando as coisas. Falsos mestres. Ele foi o impostor e Dario descobriu e fizeram como uma investigação aí, descobriram para ele e depois Dario vem e ele tomou o reinado. Ok, e a conexão que temos com a história milerita são claramente os decretos, mas o que permite a gente para fazer essa conexão é aproximadamente os 2.300 anos, que
que marcan o templo literal sendo construído y el templo espiritual sendo preparado para ser levantado aquí y que Cristo comience a obra no santuario, ¿no? Sim, os decretos, não? O que tem que ver os primeiro e segundo decreto também? Sim, eu vou para isso. Temos uma aplicação interessante, porque sabemos que aqui são 46 anos e temos João 2, 19 e 20. Se alguém pode ler aí. Jó, João. João o quê? 2, 19. 2, 19 e 20. Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo em 3 dias e o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Ok, então tem uma conexão aí com os 46 dias e com Cristo falando que ele também faz essa obra de construção em 3 dias. Outro lugar onde ele fala isso também é Oséias 6, 1 ao 3. Oséias 6, 1 ao 3. Venid y volvamos a Jehová. Vinde y tornenos para el Señor, porque Él despedazó y nos sarará, fez a ferida y no la atará. Después de 2 días nos resucitará. Al tercero día nos levantará y viviremos diante dele. Conheçamos y prosigamos en conocer al Señor. A sua saída como a alba é certa. E Ele nos virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Então, aí também temos uma conexão que a forma em que Cristo trabalha é com 3 dias, 3 passos. E o que eu estou tentando falar é que os 46 anos são equivalentes a 3 dias, ou 3, nesse caso, mensagens angelicais. Temos aqui o primeiro, segundo e o terceiro. Não? Tipificado por os decretos dos reis da Pérsia, unidos pela profecia dos 2300 anos, que ilustram o final com o começo, não? Porque temos o templo aqui e o templo aqui. E depois também queria falar que uma aplicação interessante que eu encontrei foi que Ciro é o mais claro para mim, não? Que ele é um fractal, tem a primeira mensagem tem os 3 mensagens, não? Temer a Deus, dar-lhe glória, porque é o juízo, como falam em português, chegou a hora do juízo. Então, Cristo, Ciro, que é um tipo de Cristo também, a gente sabe, já falamos disso uma vez. Ele, na sua vida, na sua reinado, também tem as três mensagens angelicais. Rapidinho, Ciro. Tem. Primeiro é o decreto, não? Primeiro decreto. A primeira mensagem. E é um tipo de Cristo. E que relação vocês acham com essa história aqui? Que é o primeiro decreto e que é o tipo de Cristo. Aí, alguém pode pensar alguma coisa com isso? Talvez não estou sendo muito claro. Mas o anjo que aqui desce
é o anjo do Apocalipse 10 também, não? De certa maneira, porque aí tem o livrinho no tempo de fim que vai ser aberto. E Helena de White fala que esse anjo é Cristo, nada menos que Cristo. Então, assim como Cristo desce aqui no primeira mensagem, Ciro é tipificado por Ciro, que ele é a primeira mensagem. Depois temos os fundamentos. Eu não tenho todos os detalhes, mas os fundamentos. Do templo, porque é com ele que os fundamentos do templo são tirados em seu tempo por Zorobabel, mas por causa de seu decreto. E depois temos também interessante que Daniel 10, 13, não precisarei mais. O símbolo divino desse, Jesus, nessa história, ele luta com Ciro por 21 dias, nessa história. Então temos o símbolo divino aqui. Que é uma característica também dessa história inteira, não? E depois também achei que Ciro, quando ele conquista Babilônia, ele na verdade não é rei nesse tempo, mas é o geral, não? General do Dario. Não esse Dario, mas outro Dario que estava reinando na Pérsia. E também nós conhecemos que Cristo é o geral do Pai, não? Então, realmente ele está sendo tipificado. E aqui nessa história também, acho que também vemos na sua vida as duas profecias, não? 2300, porque ele, também como fala Isaías 41, Ciro abre a porta e fecha a porta que ninguém pode fechar e abrir. Igual que Cristo aqui, quando ele passou para o lugar santíssimo, abrindo a porta que ninguém pode abrir e fechando a porta que ninguém pode fechar. Então, tem muita relação com essa profecia, tem totalmente o princípio com o final, mas também tem em Daniel 5 na parede, a escritura na parede, que é um símbolo, nós sabemos, de 2520. E se a gente, como fractal, coloca Ciro aqui, na toda a história, não? Esse seria colocar assim como Ciro aqui, que quando chega, e também toda a história completa, seria como paralelo a essa história. E os 2520 também foram dados porque a gente sabe que os 2520 é um juízo para a Babilônia, não? Em Daniel 5, a escritura na parede. E foi quando Ciro chegou aí e ele destruiu isso. Então, nesse momento, temos a conclusão dos 2520 de Judá, de Israel e depois de Judá também. Então, a lo largo de toda a sua vida, é como que um ponto e um período à vez, não? Nesse ponto, conclui os 2520 para as duas. Sim. As duas tribos. Não sei se você entendeu essa parte aí, não? Sim? Ok. Acho que é isso. Ok. Com 15 minutos basta? Lincoln desde ontem, cada dia ele
quer falar e nós não damos espaço para ele. Essa questão de falsos mestres, eu não tenho dúvida, mas onde é que isso está claro, amarradinho para nós? Onde que a gente enxerga isso bem amarrado? Para falsos mestres? É. Ele não fala aí na Profetas e Reis 2:91-2. Aí, Que ele, o rei depois de Esmeraldas. Profeta de Reis. Ah? Profeta de Reis. 2:91.2. E Êxodos 4 e 7, não é? E essas 4:7. Ok. Os historiadores, como eu compreendo um pouco, compreendem, não tem muita informação desses reis, especialmente de alguns deles existe pouco. Falsos mestres, pouco se sabe dele. Somente se acha que ele foi um general que matou a Assuero. Não, a Cambises, ok? Ele matou ele. Para o povo, ele falou que ele é Esmeraldas. Esmeraldas foi o nome do sucessor ao trono. Não, ele matou as Esmeraldas, isso é assunto, não? Ele matou ao filho, a sucessor do trono. Ele falou que filho de Cambises. o filho de Cambises. E ele falou que eu sou os Esmeraldas. Claro, acho que o povo que estava lá na Nínive, não? Na capital do império, eles sabiam isso, mas o resto do império eles nem sabiam quem era lá o verdadeiro rei. Então ele se apresentou assim como o rei, o filho da linha real, mas não foi, pois se fala falso Esmeraldas. Seu nome verdadeiro é Gautama ou Gaumata, um impostor. Ele ficou muito pouco tempo lá, uns meses mataram ele. E outro filho, o Dario. Na verdade, Dario ele não era filho, ele era um... Dario não foi filho? Não era filho. Ok, mas era da família. Do exército. Esmeraldas, ele matou a Cambises e se fez passar por seu Filho. Sim. E Dario? Quem é Dario? Dario, ele descobre as Esmeraldas e toma o reinado aí. Mas ele é da família reinal. Não. Ah, ele... Sim. Ok, então... O Dario das não é da família, porque todos os outros são dessa família. Ok, então, para usar os últimos minutos aqui, quero introduzir ao tema que Lincoln amanhã vai apresentar. Acho que eu não vou falar nada que ele tem preparado para falar. Você iria falar de Ezequiel 36? Não. Ok, vamos então lá abrir nossas Bíblias, Ezequiel 36. Lincoln preparou o tema das duas varas. Isso é no Ezequiel 37. Ok? Ezequiel 37. Você pode ver Ezequiel 37. Os últimos versículos começam com o versículo 15. Vou ler versículo 16. Ezequiel 37, 16. Tu, pois, o filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira. Aqueles dois pedaços de madeira são as duas varas. Escreve nele. 17. E ajunta um ao outro, para que se unam e se toma uma só vara na tua mão. É uma parte. Para tornar parte, para Porsche você. Vara Efraim.
Sim, eu saltei isso. Não quero explicar aqui, somente quero ver o termo aqui. Das duas varas, ou de uma vara, vem de aqui. Não? Isso é um símbolo profético. Falamos que isso acontece aqui do clamor de meia-noite ao decreto dominical. Esse juntamento das duas varas, esse juntamento das duas varas, mas não explicamos por quê. Ele vai explicar isso amanhã. Isso é, achamos isso aqui em Ezequiel 37. Mas antes disso, temos a introdução a essa história no livro Ezequiel 36. E como temos uns 10 minutos, acho que podemos introduzir. Somente para vocês podem conectar o que estamos fazendo aqui. 36. Vou começar a ler desse versículo 22. Irmã, você pode começar? Sim. 36, 22. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Continua. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países. Ok. Isso é mensagem para quem aqui? Não sei se vocês podem ver isso. Está falando a quem? Casa de Israel. Casa de Israel, que tribos? Não. Não é objetivo. Dos 10 tribos. Dos 10 tribos. Porque ele fala aqui, o que vai fazer com eles? Ele vai ajuntar. O que aconteceu com eles? Esparcidos. Estavam espalhados, não? Por 2520. Onde é isso aqui? Na história dos últimos reis de Israel. Então, Oséias foram levados pelos assírios. E isso que os assírios fizeram. Ele fala muito claro disso. É uma técnica muito muito terrível. Sim. Não, o espalhar funciona assim. Conquista aqui do Samaria. Samaria que é Israel. Aqui do norte. Aqui tem Jerusalém, o sul. Ok? Os assírios, capital aqui Nínive. O que eles fizeram? Eles pegaram o povo de Samaria, levaram para lá e levaram para lá, para lá. Império muito grande. Espalharam eles, os 10 tribos, dentro de todo o seu império. Para eles, impossível, eles nunca voltaram. Não? E por isso a história conhece eles como os Lost Tribes of Israel, os tribos perdidos de Israel, que ninguém sabe até hoje em dia onde ficaram eles. Não existe. Acabou a história deles. Porque é impossível de reunir. Logicamente, naquele tempo ainda mais impossível. Hoje em dia, às vezes vocês logram de encontrar um velho amigo por Facebook. Depois de muitos anos você encontrou ele lá. Esse tempo é impossível. Não é impossível. Acabou. A cultura acaba. Não? Então, eles foram espalhados, mas Deus aqui profetiza que vai juntar a eles novamente. Isso não aconteceu até hoje. Okay? Não aconteceu. Então, isso é uma profecia para o futuro. 25. 26. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que significa isso aqui? O
que vai fazer Deus com eles? 10 tribos. Transformar, purificar. Ele vai depois um processo, mudar o caráter. E o que significa isso? Dar um coração novo. O que é isso? O que é isso? O que simboliza isso? Um renascimento. E quando acontece esse renascimento, o que significa? O que faz Deus nesse momento com vocês? Com cada um? Ele entra uma aliança. Outra palavra, um pacto. Ele faz um pacto. Ok? Sim, batismo. Então, ele vai entrar em um pacto com as 10 tribos. E a lógica é que as 10 tribos não representam o povo de Deus, mas representam os gentios. Que vão ser do povo de Deus, vão se juntar ao povo de Deus. Ok? Eles se tornaram gentios na história. Antigamente formavam parte do povo de Deus. Os protestantes formam parte do povo de Deus. Todo mundo formou parte do povo de Deus em algum momento no passado. Mas pelo tempo eles se tornaram gentios. Mas Deus vai fazer um milagre entre as nações. Vai juntar eles novamente e vai dar um novo nome, um novo coração, vai transformar eles, vai entrar um novo pacto. Essa aqui é a história preliminar, a história que vamos ver amanhã. Continuamos mais um pouco aqui. Ana, pode continuar, por favor. Até o 30. 28 ou 30, né? Não, 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Ok, que é o trigo? Que é a fome? Que tipo de fome é essa aqui? Amós 8. Isso, vamos lá, Amós 8. Da palavra de Deus, exato. Exato. Ana, pode ler isso também. 11, né? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quando vão ver esses tempos? Quando vai ser isso? Pode ler versículo 13. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Desculpa, pode ler por favor também 12 e 13. Tá. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Que história é essa aqui? De hoje? De hoje. Daniel 11. Daniel 11, porque diz Daniel 11. Deixa eu só pegar as palavras corretas do verso. Qual foi o verso? Não. Verso 12 e 13. Amós 8, Daniel 11. 12 e 13. Daniel 11, verso 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Ok, os rumores do Oriente e do Norte. Que história é essa? Essa é a história da crise da igreja dominical. Ok? Nesse tempo não tem que comer. Comer o quê? O povo de Deus é aqui isso é o povo de Deus que não encontra o que comer. Vai passar por um tempo de fome. E quem vão morrer nesse tempo? As donzelas formosas, não? Os jovens, símbolo das virgens. As virgens tolas que não se prepararam. Eles já não vão achar. Vão buscar nesse tempo
o que comer espiritualmente, não? Espiritualmente. Mas eles já vão passar por hambre. Nesse tempo, quando o mundo tem hambre, fome, Deus vai dar para comer para os outros. Aqui em Ezequiel. Ok? Ele vai multiplicar o para os outros. Esse é o tempo agora dos gentios. Já não é o tempo do povo de Deus. O tempo de graça já acabou para o povo de Deus. Agora é tempo de graça ainda para o mundo. Então eles vão ter para comer nesse tempo que não tem que comer. O único que tem comido, que tem óleo nas suas lâmpadas, as 5 virgens, 154.000. E eles vão dar para o povo para comer. Isso também, acabamos com esse texto em Isaías 2, onde descreve o mesmo processo. Isaías 2. Matias, pode ler, por favor. Versículo 2 e 3. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros. Monte, símbolo de quê? Povo de Deus. Sim, mas aqui tem muitos montes. Nação. Uma nação. Nação, mas também uma igreja. Símbolo de igreja. Tem muitas igrejas, mas aquele monte, os 154.000, vai ficar em cima dos outros. Vai ser exaltados. Não? Eles ficam exaltados. 3. Irão muitos povos e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ok, com a linguagem de Amós, você poderia dizer aqui, para que eles nos dão para comer. As nações vão aos 154.000, para eles nos dão para comer. Então, muita fome, o mundo tem muita fome. Fome de quê? Da verdade. Ok? Bom, então, essa introdução para a tema de manhã, ainda falta um pouco terminar aqui mesmo desse capítulo, mas lá vamos então, se Deus quiser, continuar amanhã. Vamos fechar com a oração. Eu vou dar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela manhã de estudo, pela palavra profética que ouvimos. Te pedimos que nos dê esse entendimento sobre essas coisas, para que entendamos a significância para o nosso tempo. Ajude-nos também a levar em frente essa obra de preparação em nossas vidas, Senhor. Mostre-nos também como podemos mostrar essas coisas para os nossos irmãos, para que eles também se possam encontrar preparados no grande dia, Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.